os 6 olhares que agradam a Deus foram ministrados. Aí, alguns irmãos comentaram com Daniel, que é o responsável por esse culto de hoje, que gostariam de ouvir a palavra, o olhar que agrada a Deus, novamente, e alguns pela primeira vez. E nós vamos ministrá-la novamente. É claro que todos nós já sabemos os 6 olhares que agradam a Deus, mas aquilo que motivou, aquilo que trouxe essa revelação de Deus ao nosso coração, eu acho também de muita importância que seja assimilado por cada um de nós. Então, eu gostaria de ler alguns textos com vocês. O primeiro texto é em João 4, de 31 a 35, onde diz: E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: Uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Jesus disse: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Esse levantar os olhos, erguei os olhos, ele tem uma conotação diferente do grego que foi escrito. Na realidade, o que foi escrito é que nós abríssemos os nossos olhos, que nós atentássemos, que pudéssemos ver com clareza os campos brancos. Porque não é erguer os olhos, ele fala aqui de plantação de trigo. O trigo dá dessa altura. Então, um trigal sadio, tá? Chega aí a 1,50 m, 1,60 m. Então, ninguém ergue os olhos para olhar para um trigal. Não é erguer os olhos no sentido de levantar a cabeça e olhar por cima, mas é no sentido de ver com amplitude, erguer para olhar com amplitude. Vamos ao próximo texto, Efésios 1,18, fala assim: iluminai, fala, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Interessante, né? Iluminado os olhos do vosso entendimento. Ou seja, tendo ampliado a forma de enxergar as coisas, a forma de ver as coisas. Esse iluminar os olhos é olhar com clareza, olhar com nitidez. E o interessante aqui, queridos, quando eu falo a respeito de enxergar, enquanto capacidade, não é enxergar vendo, não, é entendimento. Porque senão Deus levaria as pessoas que têm problemas visuais a uma situação difícil, levaria os cegos a não enxergar, né? Eu, por exemplo, eu teria metade do entendimento, porque eu sou cego de um olho, então só teria metade do entendimento. Não é isso que ele quis dizer. Ele, quando fala iluminar os olhos, é ampliar a visão, é olhar por cima, mas de uma forma ampla, aberta e com clareza, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ou seja, à medida que você amplia a sua visão das coisas de Deus, você consegue enxergar coisas que os olhos não enxergam. Apocalipse 3,18 fala assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e unge os teus olhos com colírio, para que vejam. Será que é isso que ele está querendo dizer? De pregar um colíriozinho? Certamente que não é. O colírio que ele fala aqui é para que os seus olhos espirituais possam ter uma visão mais ampla, mais clara, mais nítida. Se for necessário, você atue para que seus olhos sejam mais limpos ainda, e assim ele fala a respeito do colírio. Tá bom.
Nós não estamos falando sobre deficiência visual, sobre foco visual, certamente que não é nada disso, né? Deus fala da capacidade que temos de enxergar a vida, olhando-a com a motivação correta, movidos pelo propósito certo, que é o propósito de Deus. Isso dito, entendemos que a diferença não está no que olhamos, mas na forma que olhamos. Então, o que Deus está falando é algo que vem de dentro, é algo que nos motiva a enxergar. E é daí que nasce os 6 olhares que agradam a Deus. Por quê? Porque, na realidade, é aquilo que te motiva a enxergar, né? Eu lembro, eu e meu amor recém-casados, já tem um tempinho, e eu dando uma reformada na nossa casinha, numa casinha de piso de vermelhão, não sei se vocês conhecem vermelhão, né? E que eu deixava lustradinho com aquele... Não, escovão. Seladeira é coisa de rico. Era o escovão mesmo, colocava ali um bombrinho embaixo do escovão e lá o chão ficava lindo, limpinho, né? Era uma casinha simples, mas sempre foi uma casinha, como meu pai dizia, de boneca, né? Meu pai chegava na minha casa e falava assim: tua esposa deixa a casa como se fosse uma casinha de boneca, né? Tão limpinha aquela casa. E a gente vinha andando, indo para a igreja, com o Rubinho no carrinho. A gente não tinha carro, então a gente vinha empurrando aquele carrinho no cascalho. O menino chegava lá dormindo, certamente, porque, né, ia balançando o carrinho no cascalho. Eu lembro de ter passado por uma casinha de sapê que tinha na rua lá de casa, isso em Iruaçu, Goiás, e eu falei para o meu amor assim: olha que gracinha aquela casa. E a casa limpinha, o quintal varridinho, sabe? E a pessoa com todo cuidado catando lixo, tá? Aí eu mostrei para ela e falou assim: nossa, eu apaixonaria morar numa casa como essa. Então, não é que a casa fosse bonita ou atrativa, mas a forma que ela estava olhando para a casa, a forma que nós estávamos olhando para a casa, dava uma beleza especial naquela casinha de sapê. Uma casinha de chão batido, mas uma casa linda. E aquilo fazia nossa casa se transformar num palacete, né? E já era uma casa simples. Então é a forma que você enxerga as coisas, que você enxerga a vida, né? Batseba, por exemplo, algo que eu vou trazer aqui para vocês começarem a ampliar o que eu estou falando. Batseba, por exemplo, aos olhos de Urias, ela era uma mulher linda, e era talvez a mulher mais linda do mundo, porque era a esposa da honra, era a esposa da justiça, a esposa da lealdade de um soldado corajoso, né? Mas aos olhos de Davi, era apenas um objeto de prazer. Então, a mesma pessoa, a mesma visão, porém, com foco totalmente diferenciado. Nenhum no foco do descaso, da articulação maliciosa, maligna, né? Do fatídico assassinato do marido, de um lamento evasivo que Davi teve, né? De uma culpa descabida dele, de arrependimento profundo, preço de tragédia de pecado. Então, tudo isso é a forma que alguém olhou uma pessoa. Então, guardem isso que eu vou falar para você. A paisagem não muda pela mudança dos olhos que a vê, mas pela mudança das motivações de quem a vê. É a forma de olhar a vida é que vai determinar que valor tem a vida para você. E aqui a gente entra dentro do olhar que agrada a Deus. Romanos 5,3 fala: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Gloriar-se nas tribulações? Sim, é por causa do efeito das tribulações. As tribulações produz paciência. A paciência, experiência. E a experiência, esperança. Então, a tribulação produzirá esperança.
É você olhar a tribulação de uma forma diferente. É você olhar a vida de uma forma diferente. A palavra de Deus fala que os olhos são a janela da alma. E olha que coisa interessante. Eu elenquei até um versículo aqui, que hoje, conversando com meu irmão falou assim, as pessoas têm que ser maduras para ouvir o que você vai falar. Realmente, eu quero que vocês olhem com os olhos bons. Tá? Eu vou ler o texto, vocês vão olhar com olhos bons, ou vão ouvir, olhar para o texto, olhar para a situação com olhos bons. Por exemplo, Deus condena a mentira. Sim ou não? Sim ou não? Deus condena a mentira, sim ou não? Deus pode abençoar uma mentira? Hã? Pois é. Pois é. Eu vou ler um texto bíblico, tá bom? Eu vou ler um texto, mas eu vou explicar. Espera aí. Eu vou explicar. Vai devagar. Pecado e mentir, nós sabemos. Mas em Êxodo 1,18 fala assim: então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isso, deixando os meninos das hebreias com vida? E as parteiras mentiram a Faraó e disseram: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que as parteiras venham a elas. Por isso, Deus fez bem as parteiras, porque mentiram. Deus as abençoou, e o povo se aumentou, se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, Ele deu casas para elas. O que vocês compreenderam disso? Vai depender de como vocês olharam. Vai depender de como vocês entenderam. Porque, na realidade, amados, as parteiras estavam protegendo as crianças hebreias. E se elas dissessem que elas estavam protegendo as crianças hebreias, Faraó mandaria matar as parteiras. E as crianças hebreias, juntamente com suas mães, morreriam. Elas tinham que justificar uma forma das mães hebreias não matarem seus filhos. Agora, vai depender da forma que você olha. E a vida é assim. Nós temos que entender que Deus nos permite, muitas vezes, olhar a vida de uma forma positiva. Olhar a vida com soluções e não com problemas. Então, quais são as soluções para os vários ângulos que vemos a vida? Quais são as soluções? Primeiro, olhar que agrada a Deus. Olhar para trás, para o passado, com gratidão. Independente do que aconteceu na sua vida. Sabe por quê? Porque foi o passado que te projetou para o presente. Graças ao seu passado, você hoje está sentado aqui ouvindo a palavra de Deus. Graças ao seu passado, seja ele como tenha sido, foi o seu passado que te trouxe até esse momento para ouvir a palavra de Deus. E um passado marcado. Olha, eu já passei por muita coisa na minha vida. Eu enterrei uma filha. Nós dois enterramos uma filha de 24, 25 anos de idade, num acidente. E olhar para o passado e imaginar que ela podia estar viva hoje, podia estar casada hoje, podia ter filhos hoje. A gente fica, Deus, mas como é que se explica isso? Amados, eu não teria explicação. Eu tenho que confiar cegamente de que Deus projetou na vida dela e na nossa a sua vontade. Nós estávamos dentro do plano de Deus, estávamos vivendo o plano de Deus, então louvado seja o Senhor Deus, porque Ele deu e Ele tomou, e pronto. Não há questionamento com o passado. Se você consegue pacificar o seu passado, você é mais feliz.
Ninguém que sabe onde quer chegar pode se esquecer de onde saiu. Você precisa que o seu passado pacifique a sua alma. Você não pode se embaraçar nos emaranhados do que aconteceu com a sua vida e achar que o que aconteceu com a sua vida, Deus não estava presente. E achar que o que aconteceu com a sua vida foi de prejudicial. Porque, afinal, você hoje vive em função de tudo aquilo de bom e de ruim que aconteceu. E o de ruim, muitas vezes, não era ruim. Não era ruim. Porque nem sempre o que é bom faz bem. E nem sempre o que faz bem é bom. Então entenda que aquilo que no seu conceito foi ruim, de repente não foi ruim. Foi necessário que acontecesse. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso, estamos alegres. E em tudo dai graças. Quando olho para trás e o considero, eu me livro das culpas do ontem. Nós precisamos nos livrar das culpas passadas. Preste atenção no que eu vou falar para você agora. Preste bem atenção. Eu sempre falo assim, quando eu vou falar alguma coisa de suma importância. Vocês acham que a maior especialidade de Satanás é tentar? Não é tentar. Tentar é coisa fácil para ele. Não é a especialidade dele. Tentação, opressão, obsessão, possessão, consagração são 5 estágios constantes da ação de Satanás. Tentação para ele. Mas por quê? Porque é da nossa natureza. A nossa natureza é tendenciosa a ser tentada. Você não se esforçará para pecar. O pecado vai vir facilmente. Então Satanás não tem esforço. Não. Você vai lutar contra o pecado quando você lutar contra a sua natureza. E é isso que Jesus nos ensina. A nós nos fortalecermos as nossas convicções, nos nossos valores, para que, ao sermos tentados, nós possamos ficar firmes nas promessas do Senhor. Agora, tentação não é. Sabe qual é a maior especialidade de Satanás? Aqui ele é expert, acusador. Isso ele é expert. Ele faz de um pecadinho desse tamanho virar um pecadão desse tamanho. Ele faz uma pessoa com dívida se matar, queridos. Ele faz uma adolescente que frustrada com um namoro terminado, se matar. O que ele fez? Ele fez com que o coração dela, a alma dela acreditasse que a vida dela acabou. Ele fez com que aquela pessoa achasse que a dívida, a pequena dívida que ele tem, é motivo suficiente para ele dar cabo da vida. O que é isso? Isso aí, amados, é uma culpa que não cabe na alma da pessoa. Uma vez eu preguei aqui na igreja a respeito das bagagens desnecessárias da vida. Quem estava presente? Foi uma palavra tremenda, ela está hoje aqui. Por quê? Porque a gente carrega a vida fora, bagagens desnecessárias. A gente carrega culpa, a gente carrega acusação, a gente carrega mágoa, a gente carrega ressentimento, a gente carrega tanta coisa desnecessária. E a vida vai ficando pesada, e você amargo cada vez mais. Aí vem um câncer. Por quê? Porque o câncer é produto de uma alma ferida. Mas o que é isso aí? É Satanás agindo nas lembranças passadas. E você começa a gerar culpas passadas, e você carrega essas culpas vida fora. Então, qual é o olhar que agrada a Deus? Olhe para o seu passado com gratidão e pronto. Agradeça a Deus, glorifique a Deus. Independente se você conhece, se você concorda com o passado ou não, porque, amados, não cabe a nós julgarmos, não cabe a nós estarmos descontentes, cabe a nós confiarmos no nosso Deus de todo o coração e louvá-lo, agradecê-lo. Amém, queridos? Se você fizer isso com o seu passado, eu digo para você que metade dos seus problemas estão resolvidos. Porque o grande problema que nós temos é carregar um passado acusador, em que Satanás vai utilizar ele para redimensionar os seus valores.
Eu lembro, tem um poema, eu não vou sabê-lo de cor, mas eu vou dar o sentido dele. A lista é de quem? A lista é Oswaldo Montenegro? Oswaldo Montenegro, a lista. Depois leiam esse poema. É uma música, na realidade, mas é lindíssimo. Ele fala assim, que os segredos que ele tinha, hoje são tão bobos que ninguém quer saber. E a gente tinha isso mesmo. Eu lembro, eu era adolescente, meu irmão mais velho, Filomeno, que muitos de vocês conheceram, Filomeno tinha seus 18, 19 anos, e o Filomeno um dia falou para mim, rapaz, eu recebi uma revelação de Deus. São 12 princípios de como conquistar uma menina. Eu achei aquilo fantástico, achei aquilo, era o máximo. Cara, 12 princípios não falham. Com esses 12 princípios você conquista qualquer menina. Aí imagina o que um adolescente de 13 anos faz um negócio desse. Deixa eu ler, deixa eu ver. Não, deixa eu ver nada. Papá. Eu tinha ganhando uma graninha, ajudando meu pai na construção da nossa casa, final de semana. Eu tinha um dinheirinho no bolso que eu ia sair para poder, sair com os amigos e tal. E ele falou, quanto é que você tem no bolso? E eu, bobão, tenho tanto, te vendo. Eu te vendo os 12 princípios. Eu comprei na hora, paguei, maravilhado com o negócio. Eu tinha o segredo agora de conquistar qualquer menina, né? Aí eu olho para o passado, olho para isso, mas como eu era bobo, o que é isso? Como eu era bobo, né? Mas não era bobo, não, são os valores que a gente carrega a vida fora. Eu não me arrependo nem um pouco de ter comprado esse negócio. Não funcionou de jeito nenhum, mas eu não me arrependo de ter comprado. Assim como muita coisa que a gente vai comprando de vida fora e vai se arrependendo lá na frente. Para um pouquinho, não se arrependa, não. Não faça crescer dentro da tua alma nada que marque a tua vida e sirva de peso para você. Viva leve, certo? Se tem pecados, estão confessados, se não estão confessados, você confessa nos próximos 10 segundos e acabou, certo? E comece a viver uma vida para Deus. Primeiro, olhar que agrada a Deus, olhar para trás com gratidão. Segundo, olhar para o lado com amor. Porque nós não vivemos para nós mesmos, mas nós vivemos para potencializar o amor nos outros. Para e pensa nisso aí que eu estou falando. Existe uma expressão no grego chamada oikos. Oikos é grupo de relacionamento. Na língua portuguesa, o nosso oikos é todo mundo que termina com eiro. Padeiro, leiteiro, pipoqueiro, açougueiro, fala mais, vai lá. Carpinteiro, o que mais? Serralheiro, pedreiro, sapateiro, jardineiro, engenheiro. Terminou com eiro, você entende? É o seu oikos. Terminou com eiro, é o seu oikos. Mas o que é isso? São grupos de relacionamento. Quando Jesus fala assim, para nós amarmos o próximo, o que ele queria dizer com isso? O que ele queria dizer com isso? O próximo, gente. É o próximo. Eu de vez em quando, eu faço isso. Quando eu estou numa fila e que o caixa fala assim, o próximo, aí eu aproximo e sempre eu brinco com o caixa, falando assim, você é obrigado a me amar agora de qualquer jeito. E a pessoa fala, o que é que o senhor falou? Você é obrigado a me amar. A pessoa me olha assim e diz, você não falou o próximo? Eu não sou o próximo? Então, você não tem que amar o próximo? A pessoa já ri, entendi. Falou, pois é, sou eu o seu próximo. Pode começar a me amar. Né? Aí ali eu aproveito aquele tempinho, 5 minutos, assim, evangelho na pessoa. Né? O que acontece? O próximo é o que Jesus quis dizer mesmo. É o próximo. É a pessoa do seu oikos, a pessoa da proximidade. É a pessoa que está próxima de você. Você tem que aproveitar as proximidades para, com essas proximidades, você expressar relacionamento. Porque relacionamento gera amor.
Relacionamento gera amor. Não existe amor irresponsável. Eu amei, vivi fulano pela primeira vez e já amei. Amei à primeira vista. Não existe amor à primeira vista. Não existe. Existe empatia, existe simpatia, existe atração, existe um punhado de coisa. Mas amor não. Amor é fruto de bom relacionamento. Agora, se você começa a se relacionar bem com o seu oikos, com o grupo que você está à volta, você começa a transmitir o olhar que agrada a Deus. Porque é isso que Deus quer. Deus quer que todo relacionamento nosso se transforme em amor. E quando a gente fala amor, é uma palavra tão ampla, né? Eu amo minha esposa, eu amo pizza, eu amo carro. De repente, pizza, carro, esposa é a mesma coisa. Mas não, a gente precisa entender que a palavra amor, ela tem um leque muito grande. São 4 espécies de amor. É estorger, eros, HP e filéus. E cada um deles tem a sua formação. Então, o amor que nós devemos amar as pessoas é o amor agape ou HP. É o amor de Deus. E que amor é esse? É o amor que não é sentimento. Eu não preciso nutrir sentimento de amor para com o Fábio. Eu nem acho o Fábio muito bonito. A Isiane acha, eu não. Eu não sou obrigado também a achar. Mas eu tenho um relacionamento de amor para com o Fábio. É o amor de Cristo, é o amor HP. E eu não preciso ter um sentimento de amor para com o Fábio. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. Então o amor de Deus é o amor da doação. É o amor que se expõe para agir em função do outro. Então, o meu amor para com o Fábio será sempre um amor direcionando a uma atitude minha para com ele que denote, que comprove esse amor. Então, é você servir as pessoas à sua volta. Tem gente que reclama do vizinho. Não vou nem pedir para ninguém se manifestar, que o vizinho pode estar muito vizinho agora, perto. Mas tem gente que reclama do vizinho. Mas eu pergunto, alguma vez você já saiu e ajudou seu vizinho a lavar o carro dele? Alguma vez você tirou o lixo do portão, da frente do portão do vizinho? Uma vez os nossos jovens se propuseram a pintar o meio-fio da rua todinha e a varrer a rua todinha, aqui na Cunha Matos. E uma mulher saiu e perguntou para um jovem assim, o que você está fazendo aí na rua? Eu falei, estou limpando. Mas está limpando a frente da minha casa. Eu falei, eu quero deixar bem limpinho aqui para a senhora ficar confortável, né? Deixar limpinho. Não, você pode parar de varrer da minha casa aí. Na frente da minha casa, quem varre sou eu, quem limpa sou eu, né? E aquele jovem ficou meio assim, mas eu posso pintar o meio-fio para a senhora? Não, não vai pintar não, não vai pintar meio-fio, é para deixar sem pintar, né? Mas vai ficar feio, porque nós vamos pintar o meio-fio da rua todinha. Aí ela olhou. Então tá, então vai pintando aí então. Daqui a pouco ela vem com a jarra de suco. Você quer um suquinho? Eu quero. Aí foi, deu para os outros jovens e começaram a conversar. Final da história. Eles acabaram comendo bolacha, pão de queijo lá na casa da mulher. Tá, e fizeram amizade com ela. E no outro domingo ela estava na igreja. Isso é amar o próximo, queridos. Não é encher a paciência do próximo num evangelho que você não vive. A igreja fala muito e vive pouco. O amor de Deus é um amor atitude, é expressão de amor, de doação, é de se dar, é de ajudar as pessoas. Por quê? Porque o evangelho cabe direitinho nisso aí. Isso é o evangelho do Senhor Jesus. Então, olhar em volta com amor é a maior expressão de viver o evangelho. É você amar o próximo. É você amar as pessoas à sua volta. É você poder ajudá-las. Você poder orientá-las. Sabe? Você já gastou aí 5 minutos com algum mendigo na rua? Você já gastou aí 5 minutos com uma pessoa que tentou te vender uma balinha e você se tocou vendo aquela pessoa lutando na vida e você tentou facilitar um pouco a vida dela, orientando ela? Você já fez isso? Experimenta fazer. Experimenta fazer. Eu já fiz muitas e muitas vezes.
E, amados, como é importante, você pode não alcançar todos, mas a vida daquela pessoa vai ser diferente aquele dia. Aquela pessoa vai se sentir amada, aquela pessoa vai se sentir alvo da misericórdia de Deus. Podem crer nisso. Então, olhe em volta sempre com amor. Ame as pessoas à sua volta. Sirva naquilo que você puder servi-las. Esse olhar agrada a Deus. Então, olhar para trás podemos falar todos? Olhar para trás olhar em volta amém. Olhar para dentro com arrependimento. Interessante, né? Porque às vezes você quer olhar para dentro dos outros. Você se coloca na posição de juiz e começa a julgar todo mundo. Você aponta com o dedo de rixa e fala, eu não faria isso. Ele errou, ela errou. Então você começa a se colocar como julgador das pessoas. Quando não é nada disso que o Evangelho ensina. Nada disso. Amados, nós não fomos chamados a julgar absolutamente ninguém. Não fomos chamados a julgar ninguém. Nós somos muitos julgadores. E com isso nós apagamos o amor. Por exemplo, a palavra de Deus é totalmente contrária ao homossexualismo. Está lá em Romanos capítulo 1. É claro. Mas vocês nunca vão me ver pregando contra o homossexual. Não. Eu não sou contra aquela pessoa, eu sou contra aquilo que ela crê, que ela vive, que ela pratica. Agora, contra ela, não. Cada um vive na luz que recebe. O que eu preciso fazer? É ajudá-la a enxergar a luz certa. E outra coisa, a luz certa na minha ótica. Tem disso também. É o entendimento de que a palavra de Deus é a verdade, não sou eu que sou a verdade. É a palavra de Deus. Então eu posso ensinar a palavra de Deus às pessoas, e não o que eu creio. É a palavra de Deus. Então, amados, quer ver uma coisa que não vai causar nenhuma estranheza para a gente? É ter homossexuais sentados aqui. Não temos problema nenhum com isso. Nenhum. Por quê? Porque aqui está sendo pregada a palavra de Deus. É exatamente o que eu necessito para a minha vida e o que eu creio que todo homem, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós necessitamos da palavra de Deus, porque ela traz vida, ela traz transformação, ela traz restauração e ela gera salvação. Então, olhar para dentro com arrependimento é eu deixar de julgar as pessoas e julgar a mim mesmo. É conforme está lá em 1 Coríntios capítulo 11, que fala, por isso, examine-se o homem a si mesmo, examinarmos-nos. É a melhor forma de agradar a Deus, é estarmos nos examinando o tempo todo, sabe? Verificando o tempo todo. Você não vai de forma periódica ao médico? Sim ou não? Não vai? Vai. Você periodicamente também não conversa com pessoas que possam te orientar, que possam esquadrinhar aí as tuas opções de vida? Sim. Eu e meu amor aconselhamos constantemente pessoas. Então por que você não pode se autoavaliar à luz da palavra? Não é olhar agora para o Guilherme e pensar assim, peraí, eu não estou pura maravilha, ele está pura maravilha, espera um pouquinho só. Não, mas eu preciso ficar pura maravilha, porque o Guilherme está pura maravilha, então começa a me comparar. Não se compare a ninguém. Não se compare a ninguém. Você tem que se comparar a você mesmo ontem. Você tem que entender que você tem que estar melhor, não é que ele não, é melhor que você ontem. Hoje tem que estar melhor do que ontem, amanhã tem que estar melhor do que hoje. É isso que é avaliar-se, é isso que é você examinar-se, é isso que você precisa fazer. Confessar arrependimento, olhar com arrependimento. Não é arrependimento de falar assim, eu não devia ter feito. Não, é o arrependimento de dizer, eu posso ser melhor.
eu posso desenvolver melhor, de forma melhor, mais agradável a Deus. Eu tenho alguma coisa para refazer dentro de mim. Eu tenho valores que precisam ser remoldados à palavra, à luz da palavra, porque a palavra de Deus é sempre a referência. Jesus foi assim, queridos. Jesus não foi original. A origem estava na palavra. Ele foi novo. Ele trouxe novidade de vida. Mas ele sempre disse, está escrito, está escrito, está escrito e está escrito. Acabou. Se está escrito, amado, se é a palavra de Deus quem fala, eu me calo. Então eu preciso me moldar à palavra de Deus. Olhar para dentro com arrependimento. Quem entendeu, diga amém. Olhar para trás com... Olhar em volta com... Olhar para dentro com... Olhar para cima com adoração. Adoração. Não tem outra forma de você olhar para Deus. Preste bem atenção. Isso é importante. Deus construiu o homem, fez o homem multirrelacional. O homem se relaciona em 3 direções. O homem se relaciona de forma vertical, o homem se relaciona de forma horizontal e o homem se relaciona de forma introspecta com ele mesmo. Então, Deus fez para que o homem se relacionasse com Deus de forma vertical. Deus estabelece o espírito. Porque quem se relaciona com Deus é o seu espírito. O seu espírito se relaciona com Deus, sabe como? Adorando. É a única coisa que você vai fazer eternamente. Você não vai usar mais atributo nenhum do espírito, a não ser a submissão, a adoração a Deus, o reconhecimento de quem é Deus para a eternidade. Porque você é um ser espiritual. Na tricotomia humana que nós cremos, o homem é um espírito, possui uma alma e mora num corpo. Então o seu espírito se relaciona com Deus adorando. Não tem outra forma de ele relacionar. É assim que o teu espírito ama a Deus, é adorando. A sua alma, que é relacional, que ama o próximo, teu espírito ama a Deus, adorando. Tua alma ama o próximo se relacionando. Porque você vai transformar esse relacionamento em amor. Amar o próximo. E você se relaciona consigo mesmo, revendo e refazendo sua vida constantemente à luz da palavra. Você vai de fé em fé, você vai se purificando, você vai buscando em Deus. E isso aí não é nada para a salvação, porque a salvação é a graça. Isso aí é para aperfeiçoamento dos santos. Isso aí é para capacitação sua. Isso é para a felicidade sua. Porque quanto mais submisso a Deus você é, mais feliz você é. Porque você está dentro da essência de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então tá bom. Seu espírito adora a Deus. Seu espírito adora a Deus. Sempre. E sem questionar, sem nada. Sempre nesse nível de adoração. Por quê? É um treinamento para a eternidade. Então não tem como você olhar para cima e não expressar adoração. É a melhor forma de você agradar a Deus. É você olhar para cima, sempre, com adoração. Porque não importa o que esteja acontecendo, Deus é Deus. Não importa se Deus não está atendendo momentaneamente, ou pelo menos livremente, os anseios do seu coração. Deus é Deus. Não importa se você está doente, se você está sem ganhar dinheiro, não importa. Deus continua sendo Deus. Deus é Deus em qualquer circunstância. Se Ele é Deus em qualquer circunstância, Ele é digno de toda honra, todo louvor, toda glória. Amém, queridos? Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus por isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Olhar para trás com... Olhar em volta com... Olhar para dentro com... Olhar para cima com... E olhar para baixo com misericórdia. Por quê? Sempre terá alguém pior do que você necessitando da sua ajuda. Sempre terá alguém que precisa de você e você precisa estender a mão.
Ah, mas eu estou tão mal. Tem alguém pior que você. Tenha misericórdia. Derrame misericórdia na vida das pessoas. Porque a misericórdia, interessante isso aí, porque a misericórdia, ela pode ser dois extremos. Ela pode ser a ruína da tua vida e ela pode ser uma bênção na tua vida. Como é a ruína da tua vida? Se a misericórdia não for direcionada ao próximo. Se você tiver misericórdia de você mesmo, você está com autocomiseração. Aí você começa, tadinho Deus, tadinho de mim, sou tão pobrezinho, sou tão pequenininho, sou tão impotente para fazer isso ou aquilo, eu sou tão fraco. Isso aí, amados, é pecado, porque isso é uma mentira. Você tem um Deus onipotente que mora dentro de você, um Deus todo-poderoso que mora dentro de você, um Deus que te capacita, que te fortalece, um Deus que te qualifica para qualquer luta, e esse Deus não pode ser menosprezado. Então, não tenha misericórdia de você, muito pelo contrário, não se economize, a vida é muito curta para ser pequena, você não pode se economizar, você precisa expandir sua vida, você precisa crescer, você precisa buscar em Deus, e se você busca em Deus, você ganha toda a força necessária, porque tem um Deus onipotente dentro de você, um Deus todo-poderoso dentro de você. Quantos podem dizer amém a isso? Agora, com relação ao próximo, haja com misericórdia. Misericórdia de quem precisa. Seja misericordioso para com as pessoas que necessitam de você. Não feche os olhos às necessidades das pessoas. Não feche os olhos à carência das pessoas. Não feche os olhos à pobreza das pessoas, muitas vezes. Por quê? Porque, de repente, Deus está usando você para ser bênção na vida dessas pessoas. E se você se nega, eu vou dizer para você, isso é pecado. A omissão é pecado. Aquele pastor norte-americano que morreu, que foi morto, negro, Martin Luther King. Martin Luther King tem uma frase que é muito bonita e muito profunda e serve nesse momento. Ele fala, o que me preocupa não é o barulho ou o grito dos maus, o que me preocupa é o silêncio dos bons. E eu vou dizer uma coisa para você, se tem uma coisa que a igreja tem se omitido, é na área social. A igreja tem se omitido na área social. A igreja precisa entender que ela é a mão estendida de Deus para o mundo. Quando eu vou ali na nossa sala administrativa e vejo aquele monte de cesta básica, como eu louvo a Deus, porque eu sei que tem gente trabalhando para alcançar pessoas necessitadas, para tirar fome de pessoas. Como eu glorifico a Deus de ver que a Shalom tem caminhado nessa direção de forma forte, de forma contundente, de forma insistente, pragmática. Isso é importante, queridos. Isso é importante. Nós precisamos nos mobilizar em função das pessoas pobres, das pessoas necessitadas, com um olhar de misericórdia. Porque sem misericórdia, amados, nós não vivemos vida cristã. Porque a misericórdia, ela é um atributo do próprio Deus. Ele teve misericórdia para conosco. Olha a misericórdia dele estendida para a vida da gente, pecadores, condenados à morte eterna, condenados aí ao fogo eterno, e a misericórdia de Deus nos alcança, e a graça de Deus nos alcança, e nós somos salvos em Cristo Jesus sem mérito algum, somente pela misericórdia dele. Amém, queridos? Olhar para trás com, olhar em volta, olhar para dentro, olhar para cima, olhar para baixo, olhar para frente, com esperança, queridos. Glória a Deus por isso. Esperando dias melhores. Uma pandemia, que pandemia, que pandemia. Olha a oportunidade escancarada para a igreja ser igreja. Nós nunca tivemos uma oportunidade tão imensa como essa, de alcançarmos a vida de pessoas que estão carentes de Deus,
pessoas que estão muitas vezes à beira da morte, pessoas que estão com medo, apavoradas. O medo produz tormento, diz a palavra de Deus. Então, nós temos para essas pessoas a salvação eterna, a solução eterna. Nós temos para essas pessoas vida e vida em abundância. É o que a igreja tem para as pessoas. Então, olhar para frente com esperança. Esperança de sermos igreja, esperança de sermos a voz da misericórdia de Deus na vida das pessoas, esperança de sermos o agente da misericórdia e das bênçãos de Deus na vida das pessoas. Isso é tremendo para a gente, queridos, é tremendo, porque é na tribulação que Deus se mostra, e Deus tem que se mostrar através da igreja. A igreja não pode se calar, é o tal do silêncio dos bons. Olha, no mundo espiritual, eu costumo dizer, e vocês sabem disso, que todo milímetro cúbico é tomado. É como se, de repente, você ocupasse um espaço no milímetro cúbico. Aí você tirasse o pé para tentar caminhar. Quando você voltar, o pé está ocupado. Ele vai estar ocupado. Lembro da casa varrida, que o Satanás sai e quando ele volta, encontra a casa varrida e ele se aposta da casa? Pois é. Essa luta espiritual é a luta que nós temos que enfrentar e vencer carregando alguém nas costas. Porque nós não podemos enfrentar essa luta sem carregar alguém nas costas. Nós precisamos alcançar vidas. Olhar para frente com esperança é eu confiar na conversão dos meus parentes que não têm Jesus, dos meus amigos de trabalho que não têm Jesus, dos meus vizinhos que não têm Jesus, de todas as pessoas com quem eu contato que não têm Jesus. É a esperança de vê-los convertidos. De vê-los convertidos. Não adianta, cara, teu nome é difícil. Eu estou tentando lembrar. Ginaton. Podia ser tanto Antônio, João, mas Ginaton, tá bom. Não ia ser exclusivo. Não ia ser Ginaton. Não ia ser Ginaton. Ginaton, você tem que ter esperança de ver amigos seus convertidos. Concorda comigo? Essa é a esperança cristã. E o que você acha que Deus vai fazer em função desses teus amigos para que eles sejam convertidos? O que vocês acham que Deus vai fazer? Vocês esperam que Deus faça o quê? Eu vou contar para vocês o que Deus vai fazer. Aquilo que Ele já fez. Ele colocou você na vida deles. Você é a solução de Deus para a vida dessas pessoas que você conhece, que não têm Jesus. Você é a solução. Você foi plantado por Deus na vida deles. Você é o amigo, é o parente. Você é o colega de trabalho. É você. Então, ter esperança no amanhã é se prontificar para ser o instrumento de Deus na vida das pessoas. É o grande segredo do amanhã. Porque o segredo do amanhã está em Deus. Porque o amanhã não existe. O amanhã é apenas uma ideia. Não pertence a gente, pertence a Deus. Então, tenha esperança de que amanhã você poderá ser útil a Deus na vida dessas pessoas. Amém, queridos? Olhar para trás com, olhar em volta com, olhar para dentro com, olhar para cima com, olhar para baixo com e olhar para frente com. Glória a Deus. Vamos ficar de pé?